Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre anamnese. Antes da gente falar da anamnese, eu queria falar deixar bem claro para vocês aqui, o que é diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico, gente, é conhecer a doença, a causa primária, a causa secundária. E muitas vezes as pessoas chegam aqui para uma consulta dermatológica e eu tenho que fazer a anamnese muito detalhada. Mas a anamnese vai ajudar a gente a chegar no diagnóstico. É muito importante o relato do proprietário. Na veterinária, a gente não é igual no humano. O cliente, o paciente já chega e fala, eu estou com uma dor aqui no rim, ou eu estou com uma dor no ovário, ou eu estou com uma dor na cabeça. Nós não temos isso. Então, na verdade, a gente vai ter que buscar do proprietário as informações, por que ele está trazendo o cachorrinho dele, o que ele viu de diferente. E isso para a gente já contribuir com o diagnóstico. A anamnese ela é fundamental para a gente chegar a um diagnóstico preciso. O prognóstico é a possibilidade de recuperação do animal. Então a gente tem um diagnóstico, que a gente vai fazer a anamnese, o exame clínico, tudo para chegar no diagnóstico. Chegou no diagnóstico. Aí quando a gente tem um diagnóstico na mão, a gente vai ver o prognóstico. O que é prognóstico? A possibilidade de recuperação. O prognóstico vai depender do diagnóstico e vai depender da anamnese. Mas o que é realmente anamnese? Anamnese vem do grego. Ana, que é trazer, e mnese, que é trazer a memória. Então, a anamnese é trazer a memória. É você fazer as perguntas para o proprietário, dentro daquilo ali que você precisa para chegar a um diagnóstico mais preciso. Então, é um conjunto de informações sobre a história anterior do animal, em que relação ele está presente, fornecendo pelo proprietário, diretamente ou indireto, ou através de perguntas convenientemente formuladas. Mas, na verdade, gente, é bem simples. Chegou, o cadastro, faz o cadastro lá fora, vem para mim, eu abro a ficha clínica e na ficha clínica eu começo a fazer as perguntas. O que está acontecendo com o seu bichinho que você está aqui? Ele vai falar, ele fez isso, teve isso, e eu pergunto, que dia que começou? E aí vão até a gente perguntar os detalhezinhos. Então, a gente tem aqui umas dicas das 5 vogais. Eu gosto de deixar isso aqui, não é uma coisa que fui eu que inventei. Essas dicas dos 5 vogais, elas são importantes e eu vou citar elas aqui para que a gente possa chegar num quadro mais tranquilo. A primeira é atenção, não perca os detalhes. Você vai perguntar ao proprietário qual que é a alimentação dele. Você fala, não, é ração. Qual ração? Não sei não, meu marido que compra, ou é minha filha que compra, ou eu compro em tal lugar, e normalmente o proprietário não sabe detalhar. Aí você pergunta, ele come só ração? E aí vem aquelas coisas, não, eu acho que de vez em quando dá um pedacinho disso para ele, um pedacinho daquilo. Então, não perca os detalhes. É importante saber os detalhes. Se é ração, qual é a ração? Eu acabei de atender uma cliente e ela falou, meu cachorro estava comendo Rios, mas a Rios ficou muito cara, porque dessa questão da importação, e eu estou dando uma Premier. Eu falei, tá ótimo, você está dando a melhor ração que tem no mercado. Então ela sabia que é a Premier, eu sei qual que é a qualidade da ração, então por isso eu já coloco lá com a ração e pronto, já está definitivo. Normalmente quem usa uma ração de qualidade boa, a gente precisa se preocupar muito que normalmente não dá outro alimento. Mas é muito importante estimular isso, fazer as perguntas e os detalhes. Estimulação. Estimule o cliente a falar, porém filtre as informações relevantes, porque o cliente às vezes vai contando coisas, ele vai falando e às vezes não tem relevância naquilo. Então você tem que pegar as informações, escutar ele falar e anotar o que é relevante. Você fala, não, eu dou ali um pedacinho de pão, você pergunta, mas além do pão tem mais alguma coisa? Não, dá um pedacinho de queijo, meu marido não pode ser um pão de queijo, alguma coisa assim, vai, e assim vai. Às vezes eu pergunto, quando que começou a doença? Eu falo, não, foi 3 dias atrás. Eu falei, mas é 3 dias atrás mesmo? Sua ave, às vezes uma ave, por exemplo, eu pergunto, mas a ave está muito magra, ela realmente, você não viu nada anterior? Ela fala, não, isso na verdade eu percebi mesmo há 25 dias atrás. Foi quando eu percebi o primeiro detalhe. Aí você tem que colocar 25 dias atrás. Muitas das vezes você chega aqui o proprietário chega aqui com uma ave na mão, eu pergunto, que dia começou? Eu falo, não, começou ontem. Aí eu vou pesar, a ave está 30% mais leve, porque a balancinha fica em cima da mesa, eu já peso, falo, sua ave está mais ou menos com 30% mais peso. Então ela não começou a doença ontem. Então isso tem que estimular o cliente a falar, porém tem que filtrar as informações relevantes.
né? Se ele falou que 3 dias atrás e a ave está mais magra, 30%, não começou 3 dias atrás. Né? Começou lá mais um mês, uma semana atrás. Isso acontece muito, né? Em qualquer situação, em qualquer animal, qualquer bichinho. A Inquisição, pergunte quando for necessário para esclarecer qualquer dúvida. Por exemplo, está vacinado? Ah, tá. Quais são? E a fala assim, não, tá, todas as vacinas estão em dia. Então eu já formulo uma pergunta, em vez de eu colocar que está tudo em dia, eu formulo uma pergunta, quais? Ah, não sei não. Eu falo, como assim? Você está falando que está todos em dias? Mas eu não sei quais que são. Eu sei que vacina todas. Eu pergunto, quais são essas todas? Ela não responde, não sei, vamos ao marido que leva para vacinar. Aí vem sempre as desculpas. E eu pergunto assim, tem mais de um ano que seu cachorro não vai ao veterinário para vacinar? Ah, eu acho que tem muito mais. E eu pergunto, então como que você sabe que está vacinado? Se tem mais de um ano. As vacinas estão atrasadas. A pessoa fala, não, mas eu levo toda a campanha. Quem leva na campanha, a gente nem sabe às vezes que as vacinas, a vacina raiva, múltipla, vocês vão ver na nossa aula de vacinação aí, são 5 vacinas, né? Então assim, não, tem que saber quais foram que tomou. Se tomou vacina de giardia, pneumonia, hoje eu atendi 2 cachorros com isóspora, um parasita que não tem giardia, mas todos os 2 cachorros estavam vacinados de giardia. Então, quer dizer, eu tinha que basicamente descartar a hipótese de ter giardia porque estava vacinado. Então a gente tem que perguntar os detalhes, pergunte o quanto for necessário, para esclarecer qualquer dúvida. Ah, você vacina o seu cachorro diário? Não, vacino. Então, ótimo, eu já fico mais tranquilo. A resposta foi precisa. Está em dia a vacina? Está em dia. Se não está, aí eu tenho que fazer mais perguntas. Observação. O terceiro, quarto ponto é a observação. Observa o animal, as atitudes do cliente, a fim de determinar a confiabilidade e a vericidade das informações. Eu ponho, às vezes, quando, por exemplo, eu vou atender uma ave, eu coloco a gaiola em cima da minha mesa e vou ficando olhando. Às vezes a ave está coçando muito, eu falo assim, você pergunta, você observou que ela está coçando muito? O cachorrinho está ali, às vezes ansioso demais, e o proprietário não deixa ele solto, não deixa ele no colo. Eu pergunto, por que seu cachorro é ansioso? Ah, não, ele sempre foi assim, ele é muito ansioso. Aí pode estar diretamente ligado com um problema, às vezes é um problema de convulsão, é um problema neurológico, um problema que você tem que saber ali. União, o último item é a união. Como que eu vou unir? Unir os dados e verifique se a história tem começo, meio e fim. Então eu pego todos os dados que foram unidos ali e vou ver se a história que o proprietário está falando, ele está certinho, se está em dia, se está normal, eu vou adotando. E ali eu vou perguntando mais alguns detalhezinhos para fechar toda aquela história ali e saber se realmente a história está condizendo com aquilo que o cachorro vai ter. Então essa anamnese, ela é uma coisa muito importante para você depois começar. Por exemplo, se a pessoa me relatou, meu cachorrinho está prostrado, ele não está alimentando, ele está muito quietinho. Aí eu realmente vou dar uma atenção maior e vou medir a temperatura do animalzinho. Agora, se é um problema dermatológico, o cachorro chega alegrinho, brincando, correndo, alegre, e não está alimentando, talvez eu nem vou ter que medir a temperatura. Nem vou ter que medir a temperatura, às vezes eu não vou medir a temperatura. Muita gente às vezes me liga para perguntar, para falar que o cachorrinho dele está chorando durante a noite. Aí eu pergunto, como que é esse choro? Ele chora e para. Aí eu já pergunto, as vacinas estão em dia? Qual a idade do cachorro? 2 meses e meio. Você vacinou ele? Ah, não vacinei. Aí eu tenho a possibilidade de pensar numa sinomose. Eu tenho a possibilidade de pensar numa parvovirose, porque o animalzinho está sem vacina. Se eu pergunto, as vacinas estão em dia? Ele fala, tá, eu já dei as 3 doses. Eu descarto a possibilidade de sinomose, parvovirose, qualquer outra coisa. Então, na verdade, essas dicas das 5 vogais, elas são bacanas. Por quê? Porque ela te dá um direcionamento e um norte. Tem alguns sistemas, o nosso sistema, pelo menos, ele vem também ali detalhado, o que você tem que perguntar e o que você tem que fazer. Então, na verdade, eu pergunto qual que é a alimentação, qual que foi a data da vermifugação, qual foi a última vez da vacinação, como que estão as vacinas, você trouxe o cartãozinho de vacinação? Trouxe, ótimo, eu vou olhar o cartão de vacinação e conferir. Então, essas perguntas, elas nos ajudam muito no diagnóstico. Ajuda tanto, gente, que às vezes antes, quando o cliente me liga por telefone, às vezes, contacta e vai conversar comigo,
Só de eu perguntar para ele o que está acontecendo, antes dele chegar aqui eu já sei o que é. O negócio fica tão no automático que a gente aprende. Eu lembro aqui de um caso de uma senhora que me ligou do norte de Minas, e me ligou e falou comigo: meu filho, eu estou aqui com um problema sério, estou te ligando, eu sei que você está em outra cidade, mas eu perdi meu filho e perdi minha filha, eu estou com os meus cachorros, está tudo doente, como eu não posso perder meus cachorros mais, e tem um que está muito ruim. Eu falei: moça, mas eu estou muito longe de você, mas me conta essa história aí, o que está acontecendo com ela? Ela falou: meu cachorro está prostrado, está quietinho, está com a boca branquinha. E eu perguntei para ela: moça, você não teve aí nenhum surto de carrapato, não? Ela falou: não, meu cachorro está tudo cheio de carrapato. Isso era num domingo. Eu falei com ela: pode procurar o veterinário aí, dá um jeito de procurar o veterinário, que o seu cachorro está com babesiose, uma doença transmitida por carrapato. A chance de ser babese é muito grande. Você teve uma infestação de carrapato, a mucosa está pálida, o cachorro está respirando, ela falou, está respirando ofegantemente. É porque o cachorro já não tinha mais hemácia. Aí no dia segunda-feira, ela me ligou para me agradecer e falou: o cachorro morreu realmente de babese, a doença de carrapato. Meu veterinário que me falou, ele morreu com babesiose, mas pelo menos eu estou cuidando dos outros cachorros para não deixar eles morrerem também. Ligou só para me agradecer. Então, quer dizer, o diagnóstico foi dado daqui, sem eu nem ter visto o cachorro. Então, depois que eu faço a anamnese, uma anamnese bem feita, que aí sim eu vou pegar o cachorrinho e vou fazer o exame clínico. O exame clínico nós vamos falar em outra aula. Hoje a gente está falando só da anamnese, então essa anamnese tem que ser perfeita. Quanto mais detalhada, mais em conta, melhor. A anamnese pode ser feita pelo auxiliar de veterinário? Pode e deve. Você pode ajudar o veterinário, né, pegar lá e já sentar com o cliente, perguntar para ele o básico. Eu lembro que quando eu estava fazendo estágio na UFMG, eu fazia essa anamnese, né, perguntava o que está acontecendo, ajudava ali o veterinário, deixava tudo pronto, e depois o veterinário vinha e conferia o que eu tinha falado. Não dá, realmente, o veterinário, cada veterinário é de uma maneira, né? Mas se ele te autorizar a fazer as perguntas básicas ali, quando ele chegar, ele já sabe se está vacinado ou não, né? Você sabe se o cachorro, qual o tipo de ração que ele come. Então ele vai ter que evitar, não vai diminuir as perguntas ali básicas. E às vezes na ficha clínica já tem as perguntas que vão ser feitas. Então fica mais fácil, e isso na ficha clínica, dentro do sistema. Do sistema já tem a anamnese, dá para você fazer a anamnese. Então vem as perguntas básicas. Se for uma consulta dermatológica, ela vem as perguntas direcionadas para a pele, até os lugares de marcar lá onde está coçando mais, se coça à noite, se coça de dia, né? Se é uma consulta cardiológica, ela tem uma anamnese diferenciada, mais voltada para a questão cardiológica. E aí você vai perguntar: o cachorro está tossindo, ele tosse mais à noite, tosse mais ao dia, tosse após o exercício físico, né? Isso tudo tem que ser feito. Então já tem para as questões onde que é uma especialização, o sistema já tem umas perguntas específicas para aquilo, né? Então, quando for consulta diferenciada, pode ser que tenha uma pergunta diferenciada. Mas tudo isso, gente, tem que ser de acordo com a orientação do veterinário, e ele vai chegar e vai conferir. Há uns tempos atrás eu conversei com um médico, era um médico muito renomado, né? Nem era daqui de Belo Horizonte, era de outra cidade. Ele falou: eu fui numa clínica, achei esquisito, quem fez a anamnese, eu sou médico também, que foi o auxiliar de veterinário. E o veterinário é considerado o melhor veterinário da cidade. Eu cheguei lá e ele e a auxiliar dele que fez a anamnese. Mas ele não sabe que o veterinário chegou depois e conferiu, né? Ele, não sei se ele chegou a isso, mas normalmente o veterinário chega e confere o que foi colocado ali na anamnese. Ele fala: é isso mesmo, e ele complementa, né? Ali ele vai ver a gravidade do assunto e vai complementar a situação. Mas pode ajudar, pode, o auxiliar de veterinário pode ajudar até nisso. Mas é uma ajuda só para melhorar, diminuir o tempo ali de tempo da consulta, né? No caso, por exemplo, do hospital veterinário que eu estava dando assistência, o veterinário estava numa sala, o outro cachorrinho já estava na outra sala para receber, então ele já saía de uma sala, ia para outra, depois ia para outra, um veterinário só para atender, às vezes, uma fila de clientes. Então você pode ajudar, fica mais fácil para ele fazer o peso, deixar o animalzinho pesado para saber o peso do animal já. Tudo isso é muito importante. Na hora do cadastro lá fora, nós já falamos, é muito importante colocar o peso. Então o animal, o proprietário veterinário já chega, já está tudo mais ou menos orientado. Então a anamnese é um negócio que a gente tem que entender bastante
né, conhecer mais ou menos, olhar para o cliente, ver a veracidade do assunto. Eu já vi casos onde que o proprietário fala assim, não, meu cachorro só come ração. Só come ração. Aí logo em seguida você tem um procedimento onde você tem que fazer uma sedação, e o sedativo, que é a xilazina, faz o animal vomitar. Aí você aplica o sedativo, o animal vomita macarrão puro. Aí o cliente acabou de falar com você que ele comia sua ração. Aí ele vira para você e fala, não, deve ter sido a minha funcionária que deu o macarrão. Mas na verdade a gente tem que ter a veracidade, saber se isso é verídico. Aqui está falando aqui, ó, ver a veracidade das informações. Ver a relevância e ver a veracidade. Se é verídico. E dá para perceber. Eu já vi casos onde que, às vezes você está atendendo, é muito comum isso, né? Você está atendendo o cliente, a mãe e o menino está lá perto. Aí você pergunta, o seu animalzinho come alguma coisa a não ser ração? Não, nós só damos ração para ele. Aí o menininho lá, o menino é muito simples, né? O menino é um negócio que a gente, criança não tem maldade. Fala, não mãe, só dá pão de queijo para ele todo dia. Então a gente tem que aproveitar até isso. Eu já vi gente aqui onde que você chega, tá o casal, né, e o cachorro era do marido, né, a da esposa, e o marido junto, e eles começam a brigar lá por causa da alimentação. E você tem que saber se posicionar naquilo, porque não é coisa a gente entrar na vida do casal. Mas é importante que você puxe a informação, que às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, e aí você tem que saber ajustar isso. Então, o que nós temos que fazer? Uma anamnese bem feita, pode seguir essas dicas das informações, isso aqui é só uma sugestão, mas também você pode ter um plano, né, de ação ali na hora das perguntas, para que fique mais fácil. Eu acho bacana você seguir a orientação da ficha clínica, por quê? Porque tem detalhes ali que às vezes você passa por cima. Eu, como a gente às vezes tem muita experiência, eu vou colocando as coisas mais importantes ali dentro da anamnese. Se não tiver as perguntas já pré-moldadas, pode ser que eu esqueça de alguma pergunta, né, que eu deveria perguntar, por exemplo, você tem mais de um cachorro em casa? É um troço que às vezes a gente passa batido. Eu já vi muita gente tratando de um cachorro com problema dermatológico, fungo, né, que é um negócio extremamente contagioso, tratando de um cachorro só, e a pessoa tem um gato, mais um cachorro em casa. Então não vai adiantar tratar daquele cachorro se você não souber que tem outro lá que está contaminado também. E tratar de um só não vai resolver, tem que tratar dos dois ou dos três se tiver. Então é muito importante essas questões das perguntazinhas, né, para a gente saber direcionar a situação. Né? Quando que começou a coisa? Foi ontem? Foi anteontem? Foi há 2 semanas? Hoje, por exemplo, eu conversei com a menina, ela falou que estava suspeitando que o animalzinho tivesse sido picado por um inseto. E ela me relatou que o cachorro chegou com a carinha inchada, mas que 2 dias depois ele estava com a carinha inchada ainda. Uma picada de inseto, gente, aplica um medicamento antistamínico lá, o animalzinho melhora no mesmo dia. Então não foi uma picada de inseto, foi outra coisa. Então a gente tem que ficar atento para esses detalhes, que isso nos ajuda muito. A experiência do dia a dia conta bastante para que você possa saber quais as perguntas que vão ser mais relevantes, mais importantes, e aquelas que não podem deixar de ser feitas. E já teve caso onde eu internei o cachorro e depois eu tinha que ligar depois para perguntar algum detalhe que eu esqueci lá na anamnese. Porque a gente começa a ver as situações, e, por exemplo, no caso de uma gastroenterite hemorrágica, ela pode ser causada por uma intoxicação alimentar, mas também pode ser causada por uma virose, pode ser causada por uma mudança nutricional, por falta de vermifugação. E eu não perguntei ao proprietário se o animalzinho estava vermifugado. Então são coisas básicas que a gente perguntar, isso nos ajuda muito para fechar o diagnóstico. Então nós finalizamos aqui o que é a anamnese, nós falamos do diagnóstico e do prognóstico. Então a anamnese, ela vai influenciar diretamente no diagnóstico. Às vezes eu termino de fazer a anamnese e antes mesmo de eu fazer o exame clínico, eu já sei o que o cachorro tem. Eu preciso de fazer o exame clínico? Preciso. No exame clínico nós vamos medir a temperatura, nós vamos conferir a mucosa gastrointestinal, vai coletar o sangue para mandar para o exame laboratorial, mas na anamnese eu já sei exatamente o que o animal tem. Em ave, eu estou atendo muita ave, às vezes antes do proprietário abrir a boca, eu já sei.
Então, na verdade, é muito importante pegar essas perguntas, né? Espero que vocês tenham entendido o que é a anamnese, né? Ela vai ajudar no diagnóstico e no prognóstico, né? Para saber se o animalzinho tem cura ou não. Deu para entender, gente? Um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula de anamnese, né? A gente vai discutir sim outras vezes, outras aulas, nós vamos ter que falar um pouco sobre a anamnese de novo.